E aí pessoal, eu sou o Lucas, esse é o Da Ponte Pra Cá, e a gente vai dar uma olhada no que tá rolando por aqui, na periferia do mundo. Open your eyes. A reforma trabalhista que o presidente golpista Michel Temer quis empurrar a goela abaixo do Congresso e da população, junto com a reforma da Previdência, parece que vai ser deixado um pouco de lado por enquanto, até porque o cara primeiro vai ter que se defender do povo agora, né? Do que se preocupar em nos ferrar mais uma vez. Não vamos esquecer que isso pode voltar a qualquer momento, numa sessão extraordinária, debaixo dos panos, na calada da noite, como eles costumam fazer, quando querem aprovar alguma coisa que a gente não concorda, mas eles querem. Eles fazem assim, né? Então, vamos ficar de olho aí também nessa reforma trabalhista. Inclusive porque as notícias já apontam que, por conta da reação dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, parece que eles estão colocando de volta aí, rapidamente, para a votação, essa questão da reforma trabalhista, usando um pouco a desculpa de que houve quebra, de que o pessoal não quer saber de nada, só quer saber de quebrar o Planalto, botar fogo e etc. Quando na verdade a gente sabe muito bem que a polícia é que incita esse tipo de coisa. Então pode ser que, assim, de repente, antes do Temer cair, porque vai cair, ele passe para o Congresso essa tarefa de aprovar essa reforma trabalhista absurda. Absurda por quê? Vamos dar uma olhada. A proposta da reforma trabalhista, que foi feita toda ali em acordo com os deputados, presidentes, senadores e etc. do golpe, né, aplicado naquela época na Dilma, foi apresentada por um deputado do PSDB, deputado Rogério Marinho. Então, mais uma vez aí o PSDB tentando apunhalar a população em favor dos grandes empresários. Quais são os principais pontos dessa reforma trabalhista que vai afetar muitos trabalhadores? Bom, o ponto principal, e o pior talvez deles, é o de que a lei não vale mais. Simplesmente a lei da CLT, né, as leis trabalhistas, elas basicamente vão deixar de valer. Mas sim, como assim? Tudo? Praticamente. Porque é o seguinte, se for aprovado isso, basicamente o seu patrão vai poder propor um acordo coletivo que vai estar acima da lei. Como assim? A gente tem as leis trabalhistas que são relacionadas a férias, jornadas de trabalho, garantias do empregado. Obviamente, o patrão tem mais poder. Tendo mais poder, ele pode fazer o que ele quiser com aquele que tem menos poder. Então, para ele contratar alguém, ele simplesmente oferece o que ele quer e vai aparecer alguém que vai querer trabalhar por aquela mixaria, por aquelas condições precárias. Vai trabalhar 12 horas, vai trabalhar 16 horas, vai ter meia hora de almoço, não vai ter férias direito, não vai ter vale transporte direito, nem vale refeição. E por aí vai. Mas a CLT, as leis do trabalho, garantem que ele não exagere nessas questões. Então ele não pode fazer muitas dessas coisas. Ele tem que obedecer à lei, ele tem que garantir o vale transporte, ele tem que garantir os 30 dias de férias, ele tem que garantir a jornada de 8 horas. Mas, segundo essa reforma trabalhista, se o patrão quiser propor um acordo com o seu empregado, esse acordo for registrado, contratado, ele se sobressai à lei, ou seja, ele está acima da lei. Basicamente, essa reforma trabalhista vai colocar o seu patrão para ti e as leis vão deixar de valer para as relações de trabalho entre você e ele. Agora me diz uma coisa, você acha que algum empresário, patrão, etc., vai querer obedecer à lei, sabendo que ele pode propor coisas diferentes que são mais vantajosas para ele?
ou numa situação em que a gente tem 15 milhões de desempregados, ele vai propor qualquer coisa porque qualquer um vai aceitar? Fica complicado, né? Férias, ele vai poder propor, né? Ou mandar que sejam divididas em 3 vezes. E você aceita se quiser, viu? Não se você precisar. Se você quiser, lógico, porque a gente tem várias oportunidades de trabalho. Então a gente pode aceitar se a gente quiser ou não, né? Ele vai poder também dizer para você que você não vai mais trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 12 horas por dia. O seu tempo de casa até o trabalho, de trabalho até em casa, atualmente é considerado como parte da sua jornada de trabalho. Não mais. Se você tem 1 hora de almoço, e se a empresa não cumprir, ela paga multas, paga encargos, tá ferrada. Mas, não mais. Ele vai poder propor para você apenas 30 minutos de almoço. Até porque, para que mais do que 30 minutos para almoçar, né, gente? Contribuição sindical. Polêmica contribuição sindical, que hoje a gente é obrigado, por lei, a pagar, né, uma vez por ano. Uma vez por ano, gente. Né? Por que a gente reclama tanto? É uma vez por ano. Tá? E o sindicato é aquele que está lá lutando pelos nossos direitos nesse momento, contra o governo Temer. Tem sindicato que não presta? Tem, mas é uma vez por ano. Essa contribuição sindical, de acordo com a reforma trabalhista, deixa de ser obrigatória na lei e vai simplesmente ser facultativa, o que significa que muito empregado e muito empregador, muito patrão, não vai estar nem aí para o sindicato, mas o sindicato vai perder sua força. E quando a gente precisar de uma proteção, um advogado, um médico do trabalho, coisa do tipo, que o sindicato geralmente nos fornece, para quem não sabe, não mais. A partir de agora você pode ser pago por hora. Isso parece ser legal, né? Só que quem determina quantas horas você vai trabalhar é a empresa, é o empresário. Significa que você vai ter que trabalhar por muito mais horas, na verdade. Porque aí não tem jornada. Se você for fazer uma rescisão do seu contrato com a empresa, né, o seu contrato de trabalho, hoje em dia o sindicato, aquele, é quem faz essa rescisão para garantir que seus direitos sejam atendidos. Segundo a reforma trabalhista, não mais também. Quem vai fazer essa rescisão é a empresa, aquela que está te demitindo. Então ela vai garantir o que para você? Também tem uma modalidade aí que eles estão querendo aprovar de demissão por comum acordo. Se você for demitido dessa forma, a empresa, ao invés de pagar 40% de FGTS, vai pagar 20%. Com aviso prévio de 15 dias apenas. E se você quiser, você pode sacar 80% do seu fundo previdenciário, né, o FGTS. Mas nesse caso você perde o seu seguro-desemprego, tá? Dizem por aí que a reforma trabalhista gera empregos. Mentira, não gera. O que gera emprego é crescimento econômico. O que os autores da reforma querem é retirar direito dos trabalhadores. Não perca suas conquistas. Preserve seus direitos. Mulheres grávidas geralmente não podem trabalhar em algumas situações, em alguns locais de trabalho que são danosos para ela e para o bebê, né? Se aprovarem aí a reforma trabalhista, as mulheres grávidas vão trabalhar sim em qualquer lugar. E para que ela justifique que ela não pode trabalhar, ela tem que pagar por um médico, pedir um laudo e tal, e provar que ela não pode trabalhar naquele lugar. Facilitou um pouquinho também para as mulheres, né? Ficou bem melhor. Não acha não? E outro tema polêmico é a terceirização. Terceirização que recentemente o governo golpista do Temer e do PSDB e do PMDB e do PSD e do DEM e etc., eles e o Congresso, extremamente reacionário, aprovaram aí a terceirização para atividades fim. O que é isso? Significa, meu caro, que nenhuma empresa mais precisa ter empregado. Ele pode ter terceirizados a rodo. Ele pode ter terceirizados para fazer qualquer tipo de serviço, qualquer atividade. Significa que ele vai pagar muito menos encargos com isso, certo? Certo. Significa que ele vai poder também te pagar muito menos por isso. Afinal de contas, você não vai ser empregado dele, porque ele não precisa pagar muitas das coisas, como, por exemplo, transporte, refeição, qualquer outra coisa. Ele vai te pagar um preço X, que vai ser acordado entre você e ele vai poder ter muito mais poder de barganha do que você nessa história. Sim, significa isso. Uma das piores condições de trabalho que nós temos no Brasil são os funcionários terceirizados. Agora vai ser efetivada para tudo, para todo mundo.
Então, provavelmente você e eu, daqui a uns anos, vamos nos tornar funcionários terceirizados. É isso. Basicamente, o governo está entregando na mão dos empresários todas as suas garantias trabalhistas, todas as leis do trabalho. Fica para você negociar com ele, se você conseguir. Beleza? Parabéns aí pro governo. Mandou bem, hein? Mais uma para nos ferrar aí. Então vamos ficar de olho, vamos ficar espertos, porque eles estão querendo acelerar esse processo o máximo que eles podem. A reforma da Previdência deu uma recuada nesse momento, mas a trabalhista ainda está em pauta. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então vamos participar aí, tem várias manifestações rolando no Brasil. Na sua cidade eu tenho certeza que também está. Aqui em Campinas está rolando algumas coisas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma grande manifestação. Enfim, vamos participar, vamos ficar de olho. Tem muita coisa que a gente precisa participar. Open your eyes. Uma dica rápida para vocês. A gente tem um garoto aí muito esperto, fazendo um trabalho muito legal com rap e com funk. O nome é MC Garden. Tá soltando vídeo direto aí no YouTube, fazendo um trabalho realmente importante aí, principalmente para os mais jovens. Vou deixar vocês com a dica de uma música que ele acabou de lançar esse mês, chamada O Dever Te Chama. Um abraço, vamos em frente. Olhe pra mim, moça, vem abrir sua mente. Veja só o que fizeram com a gente. Abaixaram o teto nacional só pro seu feto crescer mal. Sem afeto emocional, um analfabeto funcional. Mais um objeto que aceita quieto correr o trajeto e perder no final. O nosso congresso é repleto de inseto que é contra projeto social. Nosso curso completo é parcial, deposito, dejeto e manancial. O poder por aqui é um grupo secreto, seleto e racial. O crime predileto desses ratos é o assassinato intelectual. E não tem lava-jato que encontre de fato o autor desse trato prejudicial. Resultado é o menor no ato infracional, e nós votando no pior candidato eleitoral. Abrem cadeia e fecham o hospital.